Oi, pessoal, meu nome é Luísa. Atualmente estou cursando bacharelado em Ciência de Dados pela Universidade Federal do Ceará. Estou cursando o quinto semestre e hoje a gente vai falar um pouco sobre gerenciador de buffer para a cadeira de Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados com o professor José Maria Monteiro. Mas antes da gente entender melhor o que é um gerenciador de buffer, nós precisamos saber o que é um SGBD, certo? Bom, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, que a partir de agora eu vou me referir pela sigla SGBD, eles são atualmente uma ferramenta indispensável para gerenciar informações. Um SGBD, ele é um software projetado para auxiliar a manutenção e a utilização de grandes conjuntos de dados. A necessidade desses sistemas, assim como o seu uso, ele vem crescendo rapidamente. E o uso de um SGBD ele tem diversas vantagens. Vou citar aqui algumas delas. Primeiro, nós temos a independência de dados, onde os programas eles não vão depender dos detalhes de armazenamento, porque o SGBD ele oferece uma visão abstrata dos dados, ou seja, ele oculta alguns dos detalhes que não são tão relevantes para o usuário. Nós também temos um acesso eficiente, né? O SGBD ele utiliza técnicas sofisticadas para armazenar e recuperar dados rapidamente, mesmo que eles estejam em dispositivos externos. Nós também temos integridade e segurança dos dados. Se os dados eles são sempre acessados através de um SGBD, ele pode forçar as restrições de integridade. Um exemplo é, antes de inserir informações sobre o salário de um funcionário, o SGBD ele pode verificar se o orçamento do departamento está se excedendo. Outras vantagens são a administração centralizada, então nós temos uma gestão profissional dos dados, né? Onde nós temos uma redução de redundância e otimização de armazenamento e recuperação. Além disso, nós temos acesso concorrente e recuperação de falhas, ou seja, o SGBD ele planeja o acesso concorrente aos dados, gerencia o acesso simultâneo como se eles fossem isolados e também protege os usuários contra falhas do sistema. Outra vantagem do SGBD é o tempo reduzido de desenvolvimento de aplicativo. Ou seja, já existem diversas funções comuns que estão implementadas em um SGBD, com a interface de alto nível, resultando em aplicações mais robustas e desenvolvimento ágil. Nós não precisamos que outras funções, que funções comuns, elas precisem ser implementadas todas as vezes que elas precisam ser usadas. Bom, os SGBDs, eles são implementados com diversos componentes, né, que orquestram juntos para prover tais requisitos. E dentro desses componentes encontra-se o gerenciador de buffer, que é o assunto principal desse vídeo, que ele pode apresentar um elevado custo computacional em relação aos demais componentes. Mas afinal, o que é o gerenciador de buffer, né? O gerenciador de buffer é um componente que solicita blocos ao gerenciador de arquivos para mantê-los em memória principal, né, memória RAM, e a gente usa o conceito de páginas, que melhora o desempenho do SGBD. E aí, por que ele é importante, né? A gente tem uma grande diferença de tempo de acesso entre a memória principal, que é a RAM, e o armazenamento secundário, geralmente dados guardados em HDs, SSDs, que o gerenciador ele deve maximizar o atendimento de requisições sem acessar o disco, porque é custoso. Bom, como nem sempre é possível manter todas as páginas na memória, ele também decide qual subconjunto de páginas manter em memória para atender às requisições de forma eficiente, né? E aí as páginas, elas ficam em um espaço denominado buffer pool, que eu vou entrar em mais detalhes já já. Mas vamos falar de um exemplo prático, certo? Vamos imaginar que você tem um banco de dados com cerca de 1 milhão de registros, né, de páginas. E pense no banco de dados como uma enorme estante que contém 1 milhão de livros. Mas imagine que nós temos apenas, na memória RAM,
1.000 páginas que podem ser alocadas. Nesse caso, nós temos uma pequena mesa de trabalho onde cabem apenas 1.000 livros. Mas imagine que você é um pesquisador e precisa ler todos os livros da estante para responder uma pergunta importante. Mas existe um problema. Obviamente, você não pode colocar todos os livros de uma vez na sua mesa, porque a sua mesa é pequena demais, certo? Então, se você tentar pegar 1 milhão de livros de uma vez, eles não vão caber na mesa, obviamente. Então, você precisa trabalhar aos poucos. Você vai lendo e vai pegando os livros da estante e movendo-os para a mesa, né? Chega um momento em que você pega os 1.000 livros da estante e coloca na mesa. Você lê todos eles, anota tudo o que precisa. Agora você precisa dos próximos livros, mas a mesa já está cheia. E aí você tem uma decisão difícil. O que é que você vai fazer? Você precisa tirar alguns livros da mesa para abrir espaço para os novos. Mas qual livro você vai remover? O que você já leu há mais tempo? O que você acha que não vai precisar mais? Ou joga fora qualquer um? Bom, essa escolha é exatamente a política de substituição do gerenciador de buffer. Bom, vamos falar um pouco agora sobre os elementos da arquitetura de um gerenciador de buffer. O primeiro deles é o buffer pool, que é um espaço de memória principal alocado para armazenar as páginas de dados, feito com o objetivo de evitar acessos lentos ao disco, né? Ele funciona como uma matriz de frames, né, de quadros, que são regiões físicas do tamanho de um bloco de armazenamento. Ele opera como um cache de escrita posterior. Cada um desses frames ele possui metadados cruciais. Já o motor de busca é um subcomponente encarregado de localizar as páginas solicitadas no buffer. Ou seja, ele verifica se uma página específica solicitada ela está na RAM e ele faz isso através de uma tabela hash. Ele mapeia o ID lógico da página para o índice físico do frame no buffer pool, eliminando buscas sequenciais. Outro elemento também do gerenciador de buffer é o alocador, que ele é responsável por inicializar as estruturas de dados e gerenciar a alocação de memória dentro dos limites do buffer pool. E por último, mas não menos importante, nós temos os algoritmos de substituição de páginas. Bom, eles entram em ação quando o buffer pool ele está cheio e uma nova página precisa ser carregada. Ele decide qual página vai ser desalocada para liberar espaço. Ele sempre escolhe uma vítima com base em estratégias que determinam a página com o valor mais baixo no nível do buffer, atualmente em memória. Essas estratégias elas são baseadas no princípio da localidade. Bom, tradicionalmente esses algoritmos eles focavam apenas em frequência e recência de acesso. Mas com a popularização dos SSDs, eles introduziram assimetria de custo, porque nos SSDs nós temos que as operações de gravação elas são muito mais lentas e caras do que as de leitura. Diferentemente dos HDs, que eles são simétricos, ou seja, eles custam igualmente para ler e para gravar, as políticas modernas de SGBD agora precisam considerar o fator de diferença de custo para minimizar escritas desnecessárias e otimizar o desempenho da mídia. Logo, existem as estratégias simétricas e assimétricas. As estratégias simétricas elas tratam todas as páginas de forma igual, independentemente delas serem limpas, ou seja, que elas sejam idênticas ao disco em que não houve escrita, ou sujas, que elas foram modificadas, elas foram escritas. Essas estratégias elas focam apenas na frequência ou na recência de acesso, ignorando o custo de escrita. Também temos as estratégias assimétricas, ou seja, elas diferenciam as páginas limpas das sujas, priorizando a remoção de páginas limpas. Isso acontece porque remover uma página suja exige uma gravação lenta no disco, enquanto uma página limpa ela pode ser descartada instantaneamente, economizando tempo em mídias como SSDs. Bom, para esse trabalho nós vamos utilizar o repositório, os códigos do CIODB, feito pelo Gustavo, aluno do professor Zé Maria,
E no CDB nós temos 3 algoritmos, né, 3 políticas implementadas. Dentre elas nós temos o MRU. Dentre elas nós temos o MRU, sigla para Most Recently Used, onde ele remove a página que foi acessada mais recentemente. Nós temos o LRU, Least Recently Used, onde ele remove a página que não é acessada há mais tempo, onde ele se baseia na recência. E também nós temos o FIFO, First In, First Out, em que a página que entrou primeiro no buffer é a primeira a ser removida, funcionando como uma fila simples. Imaginando que o MRU e o LRU são implementados com base numa fila simples, o MRU ele removeria o objeto P7 a uma página no momento em que uma página P8 seria inserida, e o algoritmo LRU, ao inserir uma nova página P8, removeria a página P1. E no projeto CILDB, nós vamos adicionar nova política dentro do pacote Policies, nessa parte onde nós podemos ver as outras políticas que já foram implementadas. Bom, e o algoritmo que eu escolhi utilizar, implementar, foi o CFLRU, o Clean First LRU, que ele foi desenvolvido para trabalhar com mídias assimétricas, e ela é a primeira estratégia endereçada à memória flash. O CFLRU, ele tenta despejar primeiro as páginas de leitura, ou seja, ele vai evitar o custo das operações de escrita durante as transações. Bom, a CFLRU, ela divide a LRU em 2 listas, chamadas de região Working e Clean First. O parâmetro de ajuste W representa o tamanho do Clean First em páginas. Esse valor ele pode ser estático ou dinâmico. O método dinâmico, ele calcula o valor de W coletando periodicamente estatísticas de operações, que não vai ser o caso que nós vamos fazer aqui, certo? Aqui é um esquema de como funciona, né? Esse algoritmo, ele insere novas páginas na MRU da Working Region. Se essa região ela já estiver cheia, a página LRU da Working Region é movida para a MRU da Clean First Region. Quando há um hit em ambas as listas, a página ela é realocada para a MRU da Working Region. Para escolher uma vítima, esse algoritmo ele prioriza a página clean menos recente da Clean First Region. Se não existir, ela despeja a página dirty LRU dessa região. Como consequência, o CFLRU pode ter tempo de execução variável, porque no pior caso, ou seja, quando a Clean First Region só tem páginas sujas, é necessário buscar por W páginas. Bom, e aqui está a implementação do código. A classe CFLRU, ela vai herdar de Abstract Buffer Policy algumas funcionalidades básicas de uma política de buffer. Os novos atributos do CFLRU são o Window Size, que define o tamanho da janela ou da região fria, Cold Region do buffer, onde o algoritmo ele vai buscar por páginas limpas para substituição. E nós temos também uma list sincronizada, que ela atua como o próprio buffer, onde ela mantém as páginas em uma ordem que reflete sua recência de uso. Nós temos alguns construtores que podem mudar a definição da capacidade, que deve estar entre 0 e 1. Ou seja, existe uma validação aqui, pois se o usuário adicionar um valor maior, nós mostramos uma exceção dizendo que aquilo não é possível. Quando o gerenciador de buffer ele precisa de uma página, ele vai chamar o método find. Esse método ele percorre a lista de páginas no buffer para ver se a página que foi solicitada pelo usuário ela já está lá. Se a página ela foi encontrada, ela é movida para o final da lista. Ou seja, isso nos indica que ela foi recentemente usada. E o contador de acessos é incrementado. Isso é feito pelo método hitMovePage. Se a página não for encontrada, o método retorna null. E o gerenciador de buffer precisa buscar a página no disco e inseri-la. Quando a nova página ela precisa ser adicionada ao buffer, o método insert é chamado. Se o buffer já estiver cheio, o método replacement é invocado para escolher uma página para ser movida antes que a nova página seja adicionada. Esse é o método mais crucial do nosso algoritmo, porque ele decide qual é a página que vai ser removida para abrir espaço. Ou seja,
Ele calcula um code limit, a variável code limit, que define o tamanho da região fria do buffer. Logo depois, o algoritmo ele percorre as páginas dentro do code limit, ou seja, essas páginas mais antigas, procurando pela primeira página que ela seja limpa. As páginas limpas são bem mais baratas de se remover, porque elas não precisam ser escritas de volta no disco. Mas, caso nenhuma página limpa ela foi encontrada na região fria, o algoritmo ele recorre ao comportamento do LRU clássico e remove a página mais antiga de todas, ou seja, a primeira da lista, que ela pode ser suja. Logo então, a página vítima escolhida é removida do buffer.